Olá, meu nome é Patrícia e esse é o segundo vídeo da série sobre estereoquímica. Nesse vídeo falaremos em maiores detalhes sobre os enantiômeros. Vimos no vídeo passado que enantiômeros são moléculas quirais que possuem uma relação objeto e imagem no espelho e não se sobrepõem perfeitamente, ou seja, são moléculas diferentes, apesar de parecerem muito uma com a outra. Vimos como exemplo o 2-bromobutano, que por possuir um centro estereogênico, o carbono, que está marcado com asterisco vermelho, é quiral. Sendo quiral, ele pode existir como um par de enantiômeros. Um é a imagem do outro no espelho, mas são moléculas diferentes. Cada composto quiral pode ter somente um enantiômero, pois existe somente uma imagem sua no espelho. Aqui nesse desenho, em que temos o espelho no meio dos dois enantiômeros, as moléculas estão representadas uma de frente para a outra, mas também podemos desenhá-las uma de lado para a outra. Dessa forma, nós temos que a cadeia carbônica está no plano da tela e um dos enantiômeros possui uma cunha preenchida ligada ao bromo, indicando que o bromo está para frente da tela, mais próximo a você, observador, enquanto o hidrogênio que está subentendido está para trás. Já o outro possui o centro estereogênico invertido em relação ao primeiro. O bromo está ligado através de uma cunha tracejada, indicando que o bromo está para trás da tela, o mais distante de você, observador. Com isso, o hidrogênio que está subentendido deve ficar para frente. De qualquer forma, desenhando um enantiômero de frente para o outro ou um de lado para o outro, o usual é que tenhamos duas ligações no plano. No exemplo das moléculas desenhadas, uma de lado para a outra, nós temos a ligação com a etila e com a metila no plano, que são a cadeia carbônica, e duas ligações fora do plano, sendo que um dos grupos fica para frente e o outro para trás do plano. Nesse exemplo, bromo e hidrogênio estão para frente ou para trás do plano, dependendo do enantiômero do qual estamos falando. Observando agora os modelos moleculares, um de frente para o outro, conforme a imagem de um enantiômero no espelho, nós temos que as metilas estão para frente, os bromos voltados para si, as etilas lá para trás. Se virarmos jogando a cadeia carbônica para o plano igualzinho o desenho lateral, nós temos um enantiômero com o bromo para trás e um com o bromo para frente, igual a essa imagem que vemos então deles desenhados lado a lado. Reparem então que a cadeia carbônica está no plano, tanto no modelo molecular quanto no desenho. A etila está para o lado esquerdo, a metila para o lado direito, e o que varia então dessa forma, que está sendo colocado o modelo e que está sendo desenhado, é que um enantiômero tem o bromo para trás e o hidrogênio para frente, e o outro o inverso. Outro ponto importante que devemos relembrar é que enantiômeros, apesar de serem parecidos um com o outro, são moléculas diferentes, com configurações diferentes. Para transformar um enantiômero no outro, precisamos fazer uma reação química, ou seja, deve envolver quebra de ligação. Outra forma de desenhar enantiômeros é a chamada projeção de Fischer. Nesse caso, o carbono estereogênico é representado como um ponto de intersecção de duas linhas perpendiculares. As linhas horizontais representam as ligações para a frente do plano da tela. E as linhas verticais, as ligações para trás do plano da tela ou para trás do plano do papel. Geralmente, a cadeia carbônica é desenhada verticalmente com o carbono de número 1 na nomenclatura, ou o início da cadeia em termos de nomenclatura, no topo. E como fazer para passar da fórmula em perspectiva, aquela que acabamos de ver na outra tela, para essa? Vejamos a estrutura em perspectiva primeiro. Ela tem duas ligações no plano, a ligação com o grupo NH2, que está representado em azul, e a ligação com o iodo, que está representado em rosa. Tem uma ligação para trás, a do hidrogênio, e uma ligação para frente, a do cloro. Agora, olhemos a estrutura 3D. Então, temos o mesmo cenário. NH2 e iodo no plano, cloro para frente, hidrogênio para trás. Bem, vamos agora imaginar
as duas ligações ficando para frente e duas para trás, dessa forma. Então, agora o NH2 está para trás, o hidrogênio está para trás e cloro e iodo estão para frente. Assim. Então, cunhas preenchidas representando cloro e iodo para frente, cunhas tracejadas representando NH2 e hidrogênio para trás. Então, há uma diferença da primeira representação em 3D para essa. Na primeira, nós tínhamos duas ligações no plano e duas fora do plano, uma para frente e uma para trás. E agora, nessa segunda representação, nós temos duas ligações para trás e duas para frente, nenhuma mais no plano. É assim que devemos imaginar a molécula sendo movida para passarmos para a projeção de Fischer. Então, nós temos que os grupos que estão para frente ficarão na horizontal na projeção de Fischer, são cloro e iodo. Já os grupos que estão para trás ficarão na vertical na projeção de Fischer, são NH2 e hidrogênio. Falaremos mais das projeções de Fischer num vídeo mais adiante nessa série, mas sempre devemos lembrar como fazer para passar de uma fórmula em perspectiva ou de um modelo 3D para a projeção de Fischer. Falemos novamente dos enantiômeros. Uma mistura de enantiômeros em quantidades equimolares, ou seja, em quantidades iguais, é conhecida como mistura racêmica ou racemato. Assim, em uma mistura racêmica, temos 50% de um enantiômero e 50% do outro. Quando se realiza no laboratório uma reação química que leva a um composto quiral como produto e não se induz a preferência por um dos enantiômeros, obtém-se uma mistura racêmica. Existem formas de induzir a produção majoritária ou até exclusiva de um dos enantiômeros, e isso será discutido mais adiante. Quando um dos enantiômeros está em maior quantidade do que o outro na mistura, dizemos que existe um excesso enantiomérico ou EE. Podemos calcular o EE diminuindo a porcentagem do componente minoritário na mistura da porcentagem do componente majoritário. Com isso, por exemplo, se há 50% de excesso enantiomérico de um dos enantiômeros, significa que há 75% de um enantiômero e 25% do outro, dando um excesso de 50%. Ou seja, um dos enantiômeros está em 50% a mais na mistura do que o outro. Quando temos somente um enantiômero produzidos numa reação, por exemplo, dizemos que o produto é enantiomericamente puro ou enantiopuro. Falemos agora um pouco sobre as propriedades dos enantiômeros. As propriedades usuais, como densidade, solubilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, são idênticas para ambos os enantiômeros. Os enantiômeros têm diferença nas propriedades que dependem do arranjo espacial dos átomos. Portanto, os enantiômeros podem ser diferenciados por outra substância quiral, ou seja, podem ser diferenciados em um ambiente quiral. Um exemplo de ambiente quiral são alguns receptores presentes no nosso organismo. Para melhor visualizarmos, podemos imaginar que esse retângulo é um receptor quiral, com os sítios de ligação específicos indicados por esses círculos coloridos. Quando um dos enantiômeros de uma determinada molécula se aproxima, reparem que há o reconhecimento perfeito. Se o mesmo receptor tentar se ligar ao outro enantiômero, esse reconhecimento não ocorre mais, pois o arranjo espacial desse enantiômero é diferente. A configuração é diferente em relação ao primeiro enantiômero. A essa diferenciação dá-se o nome de reconhecimento quiral, e o receptor quiral interagem de uma maneira diferente com cada um dos enantiômeros. A quiralidade é um elemento importante na natureza e também exerce um papel fundamental em ciência e tecnologia. Uma grande variedade de processos biológicos é realizada através do reconhecimento perfeito de um substrato. Com base nisso, funções metabólicas e respostas biológicas
ocorrem porque enzimas, receptores celulares e outros sítios de ligação naturais reconhecem os substratos com estereoespecificidade, ou seja, reconhecem especificamente um dos estereoisômeros possíveis para determinado composto. A atividade biológica de substâncias quirais geralmente depende de sua estereoquímica, uma vez que um organismo vivo é um ambiente altamente quiral. No caso de moléculas com atividade biológica, o efeito desejado está quase sempre presente em um dos enantiômeros e o outro enantiômero ele não contribui com a atividade desejada ou pode levar a efeitos colaterais graves. Um exemplo clássico é o caso da talidomida, uma droga que era utilizada por mulheres grávidas. Esse fármaco era administrado como uma mistura racêmica, ou seja, uma mistura de dois enantiômeros, e causou má formação de fetos, pois um dos enantiômeros diminuía os sintomas como enjoo, enquanto o outro causava teratogênese. A talidomida possui um centro estereogênico que é quiral, esse marcado com asterisco em laranja, existindo como esses dois enantiômeros. Atualmente, não se administra uma mistura de enantiômeros sem testá-los e geralmente utiliza-se somente um deles. Esse controle é realizado por órgãos como a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aqui no Brasil, ou também o FDA, que é o Food and Drug Administration, no caso dos Estados Unidos. Outra propriedade que diferencia enantiômeros é a atividade óptica. A atividade óptica é a habilidade que uma substância quiral tem de desviar o plano da luz planopolarizada em um equipamento chamado de polarímetro. O polarímetro possui uma fonte de luz e antes dessa luz passar pelo filtro, a luz derivada da lâmpada é como qualquer outra e o plano do vetor do campo elétrico pode assumir qualquer orientação no espaço, ou seja, ela não é polarizada. Ao passar pelo filtro, a luz fica planopolarizada, o que significa a remoção das ondas, exceto as ondas em que o vetor elétrico está em um plano determinado. Essa luz, agora planopolarizada, passa através do compartimento contendo a substância a ser analisada em solução. O solvente escolhido é geralmente água, etanol ou clorofórmio, mas varia de acordo com a solubilidade da amostra. Se a substância que está lá dentro do tubo dissolvida em solvente apropriado for opticamente ativa, ela desvia o plano da luz e a direção e a magnitude do desvio são medidas por um analisador e leva ao que chamamos de rotação observada, aquela que é observada no leitor do equipamento. Moléculas aquirais são inativas, ou seja, elas não desviam o plano da luz planopolarizada. Já as substâncias quirais podem ser ativas. Para isso, a amostra deve conter um excesso de um dos enantiômeros, porque os enantiômeros eles causam o desvio na mesma magnitude, mas em direções opostas. Por isso, quando temos uma mistura racêmica, no total não temos desvio nenhum. Mas, quando temos excesso de um dos enantiômeros, esse desvio existirá. E a magnitude, claro, está relacionada com o quanto de excesso temos de um enantiômero em relação ao outro. O desvio dessa luz planopolarizada pode ser positivo ou destrógeno, quando ocorre no sentido horário, ou ainda negativo ou levógeno, quando o sentido do desvio for anti-horário. Conforme comentado, a rotação observada, ou alfa, é o valor observado no aparelho para o desvio da luz, causado pela amostra. Para a mesma substância ou mistura, varia de acordo com o solvente utilizado, a temperatura de medida e a concentração da amostra. Já a rotação específica, ou alfa entre colchetes, é calculada a partir da observada, através da fórmula, onde C
é a concentração da amostra em gramas por ml e L é o tamanho do caminho óptico em decímetros. A rotação específica é uma propriedade física da substância e, junto com o valor do alfa específico, são indicados a temperatura e o comprimento de onda utilizados na mistura para realizar a medida. Bem, quando um dos enantiômeros está em maior quantidade na mistura, a gente tem uma amostra ativa, ou seja, veremos o desvio da luz plano polarizada e teremos uma rotação observada e, claro, também uma específica. Caso um dos enantiômeros puro seja analisado, haverá também um desvio. Uma das maneiras de sabermos o excesso enantiomérico na amostra é utilizar o alfa observado e o alfa específico, como na fórmula mostrada, onde o alfa observado, o valor, é dividido pelo alfa específico do composto puro. E esse valor é multiplicado por 100. Assim saberemos a porcentagem de excesso enantiomérico na amostra. Vamos fazer alguns exemplos de cálculos utilizando o desvio da luz plano polarizada para melhor entendermos. Bem, quando 0,3 gramas de colesterol é dissolvido em 15 ml de cloroforme e colocado em uma cela de polarímetro de 10 centímetros, a rotação que foi observada lá no equipamento foi de menos 0,630 graus a 20 graus. Qual é a rotação específica? Ok, vamos ao que sabemos. A rotação específica é igual à rotação observada dividida pela concentração que deve ser dada em gramas por ml e pelo tamanho do caminho óptico que é dado em decímetros. A concentração é 0,3 gramas dividido por 15 ml, que é o total de solução no tubo da amostra, ou seja, temos uma concentração de 0,02 gramas por ml. Essa é a unidade que devemos utilizar menos, então podemos manter assim. O caminho óptico é 10 centímetros, ou seja, 1 decímetro, porque ele deve ser colocado em decímetros na fórmula. A rotação observada é de menos 0,630 graus. Colocando na fórmula, temos a seguinte situação. Após calcular, podemos dizer que a rotação específica é menos 31,5. Assim, sem unidades mesmo. Podemos colocar a temperatura de análise junto ao símbolo da rotação específica. Assim, podemos reportar esse dado em um relatório ou artigo científico, relatando também o solvente utilizado. Reparem que o sinal da rotação não muda. O alfa observado é negativo e o alfa específico também deve ser negativo, pois é para a mesma amostra. Portanto, a direção do desvio da luz é a mesma. Agora falemos do excesso enantiomérico. Vimos que ele é a porcentagem do enantiômero em maior quantidade menos o de menor quantidade. Se somente um enantiômero, assim como o colesterol, está presente na amostra, temos um excesso de 100%. 100% menos 0%, ou seja, excesso enantiomérico de 100%. Se tivermos uma mistura racêmica dos dois enantiômeros, não observaríamos nenhum desvio da luz plano polarizada. Reparem que todos os centros estereogênicos do colesterol natural, quando olhamos o seu enantiômero, estão invertidos e as estruturas são imagens no espelho. Sendo assim, um desvia a luz para uma direção e o outro para outra e elas se anulam se eles estão em mesma quantidade. Nesse cenário, nós teríamos que, numa mistura racêmica, temos 50% de um, 50% do outro, ou seja, o excesso enantiomérico é igual a zero. Se tivéssemos uma mistura de 85% de um e 15% de outro, teríamos um excesso enantiomérico, então, de 70%. Vejamos outro exemplo de cálculo. Bem, e se uma mistura do colesterol natural e do seu enantiômero possui uma rotação específica de menos 27 graus a 20 graus Celsius, qual o excesso enantiomérico dessa mistura? E qual a porcentagem de colesterol natural na mistura? Sabemos que o excesso enantiomérico pode ser obtido dividindo o alfa observado da amostra pelo alfa específico do composto enantiopuro. Nós sabemos o alfa específico do composto enantiopuro do exemplo que acabamos de calcular, é menos 31,5. Esse alfa específico ele foi obtido
através da análise do colesterol natural puro. Então, podemos usar esse valor junto com o valor da rotação específica para a mistura entre o colesterol natural e seu enantiômero, que é de menos 27%, dada no problema. Colocando na fórmula, então, nós temos o alfa observado da mistura, que é menos 27, sobre menos 31,5, que é o alfa do colesterol natural puro, vezes 100, e isso nos dá um excesso enantiomérico de 86%. Bem, a segunda parte da pergunta quer saber a porcentagem total de colesterol natural na mistura. Se 86% é o excesso do colesterol natural, os outros 14% são mistura racêmica, ou seja, 7% do colesterol natural e 7% do seu enantiômero. Então, temos de colesterol natural os 86% do excesso mais 7, num total de 93%. Como a soma dos enantiômeros deve ser 100, 93% é do colesterol natural, 7% do seu enantiômero e o resultado faz sentido. Além disso, vimos que o excesso enantiomérico é a porcentagem do enantiômero em maior quantidade menos a do outro, ou seja, 93% do colesterol natural, que é o que está em maior porcentagem, menos 7% do outro enantiômero, dá exatamente 86% que calculamos através da outra fórmula e tudo faz sentido. Outro ponto importante que devemos observar é: nós tínhamos o alfa específico do colesterol natural puro, que era de menos 31,5. Se quiséssemos saber o alfa específico do seu enantiômero puro, nós precisaríamos somente inverter o sinal, visto que cada enantiômero, quando está puro, desvia a luz com a mesma magnitude, somente em direções opostas. Se um é negativo, o outro é positivo. Falemos agora um pouco sobre configuração. O arranjo espacial dos substituintes ao redor do centro estereogênico é a sua configuração absoluta. Nem o sinal, nem a magnitude da rotação nos falam sobre a configuração absoluta de uma substância. Por exemplo, uma das estruturas mostradas é o 2-butanol e a outra é o menos 2-butanol, mas assim, sem informação adicional, não se pode dizer que estrutura é qual. Portanto, os sinais positivos ou negativos, ou ainda destrógeno e levógeno, são configurações relativas, não se pode desenhar a estrutura somente baseado nessas informações. Para desenhar as estruturas, precisamos de mais informações. Essas informações vêm da nomenclatura. Utiliza-se as letras R ou S maiúsculas e em itálico, entre parênteses, antes do nome químico do composto, e assim podemos saber de qual dos enantiômeros se está falando. Essas letras vêm do latim. R vem de rectus, ou seja, direita, ou indica movimento horário, enquanto S vem de sinister, ou esquerda, que indica movimento anti-horário. Vejamos como observar a estrutura e determinar a configuração absoluta utilizando R ou S para nomear. Observemos a molécula de um aminoácido. O carbono central possui 4 substituintes diferentes, que estão destacados em laranja, o grupo amino, em rosa, o hidrogênio, em azul, a metila ou em preto, a carboxila. Devemos numerar uma ordem de prioridade de acordo com o número atômico do átomo que está diretamente ligado ao centro estereogênico. Átomos com números atômicos maiores possuem prioridade, ou seja, o número 1 será dado ao átomo com maior número atômico. Observemos o átomo diretamente ligado em cada caso: o hidrogênio, o nitrogênio, o carbono e outro carbono. O átomo com o maior número atômico é o nitrogênio, ele recebe o número 1. Depois temos empate entre dois grupos que estão ligados pelo carbono, a metila e a carboxila. Nesse caso, olhamos os átomos na sequência. A metila possui 3 hidrogênios e a carboxila possui 2 oxigênios e 1 hidrogênio. O oxigênio possui número atômico maior que o hidrogênio, portanto, a carboxila receberá o número 2 e terá prioridade sobre a metila, que receberá o número 3. Por último, fica o hidrogênio com o número 4. Quando existe um hidrogênio como substituinte, ele sempre será o número 4, pois ele é um átomo com o menor número atômico da tabela periódica. Agora, para observarmos a molécula, devemos girar e deixar o grupo de menor prioridade para trás do plano,
ou seja, o mais distante de você, observador. Essa é a regra, sempre é feito assim em todo o mundo, e assim nós temos a atribuição correta da configuração absoluta em todos os locais. Uma dica para facilitar o giro e sem se perder, é manter uma das ligações que estão no plano e girar as outras 3. Temos a metila e a carboxila no plano. Vou manter a metila, ela já está desenhada. Podemos então copiar a molécula com a metila no mesmo lugar, as outras ligações sem substituintes. O hidrogênio deve ir para trás, ou seja, ele tem que tomar o lugar do NH2. Então, se a gente fizer esse giro, ficaria o hidrogênio no lugar do NH2, e agora o NH2 deve ficar no lugar onde estava a carboxila, continuando o giro. Então, ele fica no lugar onde está a carboxila, ou estava a carboxila. Certo? E a carboxila agora deve ocupar o lugar que era do hidrogênio. Então, agora colocaremos ele lá no lugar onde era o hidrogênio. E terminamos o giro das 3 ligações. Bem, agora devemos desenhar uma seta que vai do número 1, passando pelo 2 até o número 3. Assim. Essa seta, então, que vai do 1, passando pelo 2 até o 3, possui sentido anti-horário. Sendo assim, a configuração absoluta desse carbono estereogênico é S. O S vai na frente do nome do composto. Essa é a alanina, ou melhor, a S-alanina. A R-alanina é seu enantiômero, ou seja, sua imagem no espelho. Reparem que o NH2 e a carboxila mudaram de lugar, e se traçarmos a seta agora, fica no sentido horário. Se a seta partindo do grupo de maior prioridade 1, passando pelo 2 e indo para o 3, com o grupo de menor prioridade para trás. Bem, então, esse enantiômero é a R-alanina. Com essa sistemática, fica mais fácil de identificar a configuração absoluta e é possível também desenhar um composto corretamente a partir do nome. Vimos que quando um substituinte possui o mesmo átomo ligado ao carbono estereogênico, devemos olhar para os próximos átomos ligados naquele grupo. Devemos ter cuidado quando os grupos substituintes possuem ligações duplas ou triplas. Nesses casos, contamos como se os átomos estivessem ligados 2 ou 3 vezes por ligações simples, ou seja, a carbonila é tratada como carbono ligado a 2 oxigênios por ligação simples. Carbono dupla carbono é tratado similarmente, como se um carbono estivesse ligado a 2 outros carbonos por ligações simples. Isso vale para cada um dos átomos de carbono da dupla. E a ligação tripla, C-tripla-C, por exemplo, se comporta, ou devemos considerar como se cada carbono estivesse ligado a 3 outros carbonos por ligações simples. Vejamos um exemplo para ficar mais claro. Para esse exemplo, claramente o grupo hidroxila é o número 1 de prioridade, porque o oxigênio é o que tem o maior número atômico, enquanto o hidrogênio é o 4, porque tem o menor número atômico. O problema é o empate entre o CH2OH e o C-OH, ambos ligados pelo átomo de carbono ao centro estereogênico. Tanto um grupo quanto o outro possui hidrogênio e oxigênio ligados a esse carbono. Como a gente vai fazer para diferenciá-los? Bem, o aldeído possui uma dupla ligação carbono-oxigênio. Contamos como se o oxigênio estivesse ligado 2 vezes por ligações simples no carbono dessa forma. No caso do CH2OH, o carbono está ligado a 2 hidrogênios e 1 oxigênio somente. O saldo é o seguinte: o carbono desse grupo aldeído está ligado a 2 oxigênios, oxigênio, oxigênio e 1 hidrogênio, e o CH2OH, o carbono desse grupo está ligado a hidrogênio, hidrogênio e oxigênio. Sendo assim, na sequência das ligações, o grupo aldeído, por possuir 2 oxigênios contra 1 oxigênio do grupo CH2OH, ele tem prioridade, portanto ele será o 2 na prioridade. Já o CH2OH vai ficar com o número 3. Assim a gente desempata. Bem, agora a gente tem que fazer tudo como a gente fez anteriormente. Temos que girar e verificar a configuração. Vamos fazer como a gente fez no exemplo anterior. Nesse caso,
como o hidrogênio precisa ir para trás, e ele é uma das ligações no plano, eu vou manter o OH, a outra ligação no plano, e vou girar as outras 3 ligações. Então, o hidrogênio vai para o lugar onde estava o aldeído vai para o lugar onde estava o CH2OH, e o CH2OH vai para o lugar onde estava o hidrogênio. Pronto. Agora a gente coloca de novo os números de prioridade, traça a seta do 1, passando pelo 2 até o 3, e percebemos que nós temos aqui um sentido horário, ou seja, a configuração absoluta deve ser R. O nome completo desse composto é, portanto, R2,3-dihidroxipropanal. Ciclos também podem ser quirais e ter enantiômeros. Eles podem ser tratados como cadeias abertas para a atribuição da configuração absoluta. Bom, para facilitar, os grupos e átomos envolvidos podem ser copiados como se estivessem em uma cadeia aberta. Você vai verificando a sequência e vai desenhando eles até um certo momento para cada lado. Então aqui nós temos que o grupo em azul e o grupo em laranja eram os grupos que pertenciam ao ciclo, né? Então o centro estereogênico ali estava ligado para um lado num CH2, para o outro também num CH2, e depois fomos tendo diferença e fomos copiando. Assim, podemos atribuir a correta configuração absoluta ao centro estereogênico. Dessa maneira, para a molécula mostrada, teremos esse desenho mostrado, né? E a dupla ligação, ela está sendo tratada como se o carbono da dupla estivesse ligado 2 vezes ao outro carbono, tá? Isso é importante. Então, nós temos que, dentre todos esses grupos ligados ao centro estereogênico, nós temos, claro, o hidrogênio, que é o de menor prioridade, e todos os outros são grupos de carbono. Só que o grupo em laranja, se a gente for seguindo a ordem dos substituintes, ele vai ter vantagem, porque chega um ponto que ele está ligado a 2 carbonos, enquanto o grupo em azul, por exemplo, está ligado a 2 hidrogênios. E aí ele vai ter prioridade sobre o grupo azul, e o último dos grupos carbonilados com prioridade, número 3, é a metila, porque tem o carbono ligado a 3 hidrogênios. Agora só nos resta fazer a seta, do 1 passando pelo 2, pelo 3, e atribuir a configuração absoluta R, já que a seta é no sentido horário. Ainda falando de ciclos, preciso chamar a atenção para os ciclohexanos monossubstituídos e dissubstituídos principalmente. Às vezes eles parecem ser quirais, mas não são. Olhemos o ciclohexanol, desenhado assim, com essa cunha preenchida, indicando que o OH está para frente, pode parecer que temos um centro estereogênico ali e que a molécula é quiral. Mas vamos desenhar o ciclohexanol assim. Agora vamos traçar uma linha no meio do desenho. Pronto, podemos ver que a molécula foi dividida em 2 metades exatamente iguais, ou seja, temos um plano de simetria. Sendo assim, a molécula é aquiral. O mesmo ocorre para o metilciclohexano. Vamos colocar os hidrogênios da metila. Novamente é possível traçar um plano de simetria, e a molécula é aquiral. Vejamos agora um exemplo do ciclohexano 1,4 dissubstituído. Como esse padrão de substituição possui uma simetria inerente, se os grupos ligados não forem assimétricos, haverá plano de simetria. O exemplo é o 4-metilciclohexanol. O plano de simetria existe, como vocês podem observar, e a molécula é aquiral. Vejamos agora um exemplo de 1,2 dissubstituído. Nesse caso, uma metila está para frente e a outra está para trás. E não há plano de simetria, já que as 2 metades não são iguais, porque uma metade tem a metila para frente e a outra para trás. Sendo assim, não temos plano de simetria e a molécula é quiral. A configuração absoluta dos 2 centros estereogênicos nesse caso é R. Claro, se tivéssemos as 2 metilas para o mesmo lado, a molécula teria plano de simetria, mas não é assim que está no exemplo. Mesmo quando o padrão de substituição é mono, ou até dissubstituído 1,4, se pelo menos um dos substituintes for assimétrico, não haverá plano de simetria. Olhemos outro exemplo. Esse composto é um composto 1,4 dissubstituído. Ele é quiral devido à presença desse substituinte que é assimétrico. E esse substituinte possui um centro estereogênico. Nesse caso, a configuração desse centro é S, e esse centro confere quiralidade a toda a molécula. Ele é o único centro estereogênico da molécula, pois o outro carbono, aquele ligado à metila, possui 2 substituintes iguais. Se percorrermos cada lado do ciclo,
aparecem os mesmos átomos na mesma ordem. Mas, como existe um centro estereogênico na molécula, já é suficiente para deixar toda a molécula quiral. Outro exemplo de ciclohexano substituído e quiral é esse, ele é trissubstituído. Ele também possui um grupo assimétrico. Mesmo as duas metilas estando para o mesmo lado, a presença desse substituinte contendo um centro estereogênico deixa a molécula quiral. Nessa molécula, existem ainda dois outros centros estereogênicos, aqui marcados, justamente porque, se percorrermos os dois lados do ciclo, eles não vão ser iguais, então essas metilas, esses carbonos ligados a essas metilas, esses carbonos que estão marcados, também são centros estereogênicos e, portanto, essa molécula também será quiral. Então, vamos marcar ela como quiral. Aí está. Antes de encerrar esse vídeo, falemos de como atribuir a correta configuração absoluta a centros estereogênicos presentes em ciclohexanos quando eles estão desenhados na forma em cadeira. É mais fácil atribuir quando está na forma planar, então vamos ver uma dica para facilitar. Desenhe a estrutura planar ao lado da estrutura em cadeira. O grupo que se encontra na ligação superior do centro estereogênico deve ser colocado para frente e o grupo da ligação inferior para trás. Bem, então temos o hidrogênio na ligação superior do centro estereogênico e o OH na ligação inferior. Então o hidrogênio vai para frente e o OH para trás. Agora, faça uma seta do centro estereogênico até o substituinte do ciclo pelo caminho mais curto. Então, o caminho mais curto, se a gente considerar o centro estereogênico como 1, vai ser esse indicado pela seta, pois os substituintes estarão no carbono 3. Replique isso no desenho planar. Então, pode numerar para facilitar e aí coloque os substituintes. Nesse caso, o carbono número 3, ele possui dois substituintes iguais, são duas etilas. Uma fica para frente e outra para trás do plano, já que as ligações do ciclo estão no plano, quando o ciclo está desenhado na forma planar, mas ele não é um centro estereogênico. Bem, agora é só você treinar. Espero que esse vídeo os ajude a entender e enxergar melhor os aspectos tridimensionais. Bons estudos e até o próximo vídeo dessa série.